Gaúcha. O Coritiba que tem este jogo amanhã, né? 6h30 a partir das 4, nosso bate-pronto especial. E na sequência a cobertura de Coritiba e Atlético Mineiro, de Atlético e Bragantino. Rogério Scarione, mais do Coritiba. Exatamente, 6h30 da tarde amanhã o Coritiba entra em campo para enfrentar o Atlético Mineiro, né? Buscando ali, a gente já falou no primeiro bloco, a quebra do jejum. O fim da nhaca. Exatamente. A torcida Rogério, antes da gente entrar aí no noticiário, tem muita gente aqui na nossa live no YouTube perguntando sobre a questão do Manga. Estava marcado para hoje, né, o depoimento do Manga ao Ministério Público. E acabou sendo adiado, né? Isso. Então vamos lá, vamos falar rapidamente sobre isso, Linha. O que acontece? No dia de hoje, dia 19 de maio, o Ministério Público intimou, não sei se é esse termo, eu não tenho conhecimento jurídico para falar sobre isso, mas o Ministério Público gostaria de ouvir os 4 atletas que pertenciam ao Coritiba no passado e tiveram seus nomes citados na denúncia da Operação Penalidade Máxima, na segunda fase. O Aleph Manga, o Diego Porfírio, o Jesus Trindade e o Tony Anderson. Então, estava marcado hoje o Manga às 10 horas da manhã, o Jesus Trindade às 11, foi ouvido, foi acompanhado inclusive pelo Jeffrey Chiquini, ex-advogado do Manga, que acabou deixando o caso, e agora no período da tarde, às 13 horas, será o Diego Porfírio e por último a vez do Tony Anderson. A defesa do Manga, que é hoje o departamento jurídico da sua agência, né, dos empresários que cuidam do jogador, a Pantera Esportes, emitiu uma nota oficial que fez um pedido à justiça de que fosse adiado por uma semana esse depoimento do Manga, e a justiça acatou. Então o Manga, ele não se pronunciou, ele não foi ouvido pelo Ministério Público e ficou para o próximo dia 26. Então o Manga será ouvido só na próxima sexta-feira. Eu até em contato aqui com o Emerson Pereira, que é da Pantera Esporte, que é a agência que atende, né, a assessoria de imprensa do Aleph Manga. Até perguntei, coloquei aqui o programa à disposição para a gente poder ouvir o Aleph Manga para falar desse caso, e ele me informou que, por decisão lá do corpo jurídico que atende o Aleph Manga, ele não irá conceder entrevistas até o final das investigações. Por enquanto, todo o comunicado será feito via nota oficial através da Pantera Esporte. Então, uma estratégia jurídica deles, né? Acho que estão certo também em preservar o jogador nesse momento. Qualquer coisa que ele possa falar pode de repente mudar completamente a estratégia. Ele, exato, né? um jargão, né? Mas realmente tempo, isso. Né? Então eles preferem preservar o jogador, preferem que ele fique fora da mídia, que ele tenha ali seu nome esquecido para que o processo possa caminhar de forma mais tranquila. Quem assumiu a defesa do Manga foi o Dr. Levi Leonardo, está me informando aqui. Ele é do corpo jurídico da Pantera Esportes. Isso, né? Exatamente. Eles assumiram, estão me avisando aqui, eu tô até... emitiram uma nota. Tô aqui, a gente tá compartilhando as informações aqui, né? Então, Dr. Levi Leonardo é o novo advogado do Manga, depois que o Jeffrey Chiquini abandonou a causa, né? Ou desistiu de comandar a causa. Ele deixou a defesa do jogador no último sábado. E aí o Manga será ouvido, o Ministério Público vai colocar para ele ali as questões, né, que pelas quais ele foi citado no processo, o que eles têm ali relacionado ao nome do Manga, e ele vai dar esclarecimentos, né, algo comum nesse tipo de processo. Mas pelo que a gente tem de informação, são mais jogos do Manga, né, Linhares? Não é apenas aquela partida contra o Atlético Mineiro. Então ele está citado em outras oportunidades. São 6 jogos, né? É o que a gente escuta, que teria... né? São mais jogos do que... Né, supostamente o Manga... No primeiro momento teriam falado sobre a partida contra o América Mineiro. Aí... né, mas também é uma questão processual, né? Ele pode estar sendo investigado naquelas partidas que levou o cartão amarelo. Não quer dizer que ele tenha feito qualquer tipo de acordo com se fez, né? Ou tenha feito em uma ou mais partidas. Aí o Manga vai prestar esclarecimento, mas
esse depoimento dele ficou adiado para o próximo dia 26. E é bom a gente esperar, né, o andamento das investigações, há muita coisa vindo à tona, né? E pra gente também não se precipitar aqui, divulgar. Muita coisa vai se confirmar, obviamente, né? Mas também, certamente, algumas situações pontuais, alguns jogos específicos, certamente não vão ter o final que a gente espera de acordo com os indícios que estão apresentando. Então, acho que muita gente vai ser inocentada, mas muita gente também vai aparecer ainda nisso, né? Exatamente. Acho que é um fio que está sendo puxado e certamente diante dos depoimentos a história vai se abrindo, né? E existe uma oportunidade de muita gente acabar sendo inocentada por falta de evidência, falta de prova. Independente se é ou não culpado, sabe? Às vezes vai ter uma situação... O que eu acho é o seguinte, né? Se o Ministério Público for lá no extrato bancário comprovar a transferência do dinheiro dos envolvidos que já estão presos lá, da quadrilha que fazia essas manipulações de cartão, e dentro da conta do jogador, aí vai ficar muito claro que o cara tem participação. Mas às vezes não é depositado na conta do jogador, né? Então aí esse é o ponto. Mas aí não há uma prova, né? Mas aí tem uma questão. Porque assim, a polícia está fazendo o quê? Está rastreando o dinheiro. O caminho do dinheiro é que vai indicar a culpabilidade ou não de quem está sendo citado nesse processo, né? Então a gente tem que esperar isso. O primeiro sigilo quebrado, pelo que a gente teve de informação, não foram dos jogadores. Foram dos integrantes da quadrilha e das pessoas que estavam ali. Tanto é que a esposa de um dos integrantes parece que fez ali alguns... Ela que era responsável pelas transferências. Exatamente. Então, e a partir da conta dela é que eles vão ver o caminho do dinheiro. Vai ter muito jogador envolvido que não recebeu na sua conta pessoal, mas... Na conta de um laranja. Na conta da mãe, na conta da esposa. Isso vai aparecer. Esses vínculos vão ser investigados. Uma mala. Saco de dinheiro. Então, agora... O corrupto, ele recebe em dinheiro vivo, né? Não em conta, transferência bancária, né? Porque daí muito fica ingênuo, ali, né? Muito inocente. Endereçado. O problema é hoje em dia alguém entregar 80, 50 mil reais pra alguém em dinheiro vivo, né? Sacar esse dinheiro é difícil, né? Transportar na cueca, né? Fazer um saque desse dinheiro é complicado, mas né? pelo que tem na denúncia, existem jogadores que receberam na conta pessoal. Receberam na própria conta. E é esses. Além de tudo, esses burro, aí né? não tem como. Não, já foi burro desde o início. Além né? de mau caráter, é burro. E esses merecem toda a punição, né? Então, enfim, mas a gente vai aguardar aí o trâmite das investigações e descobrir aí, né, os desdobramentos. E claro. E o pessoal que tá... Ainda há muita coisa pra passar aí no ventilador. O pessoal que tá caindo na fake news do Manga indo pro Grêmio, né, Rogério? Não cai nessa também, né, gente? Não, porque pelo amor de Deus, assim, o cara tá existe a possibilidade. Ele é do Curitiba existe ainda, a possibilidade do Manga ser inocentado. Também. Mas existe a possibilidade dele se tornar réu. Sim. Existe a possibilidade do Manga ser suspenso por 2 anos do futebol, né? Não poder ter nenhuma atividade relacionada ao futebol. Quem que vai contratar? No período de 2 anos. Alguém vai contratar um jogador nesse momento? Né? Caso o Manga seja inocentado, não tiver clima para ficar no Curitiba, o Renato Gaúcho já falou que gostaria de contar com o jogador. Aí é outro caso. Mas nesse momento que não existe nada resolvido, não tem ninguém negociando com esses atletas. É impossível você pensar nisso. Vamos falar agora de Curitiba e Atlético Mineiro aí, Rogério Scarioni. O Jamerson falou aí, né, com você, com a imprensa. Pois é, o Jamerson acabou falando nas redes oficiais do Curitiba e ele destacou a preparação, né? Destacou esse momento de evolução e também pediu confiança ao torcedor do Curitiba. Uma preparação muito boa. A gente vem uma semana cheia, um trabalho muito importante do Zaga, um treinador novo aqui também. Mas essa semana está sendo uma semana intensa, de trabalho sério e acreditando no processo. Esperamos que no sábado possamos dar a volta por cima, tirar o jogo do Atlético como um jogo de aprendizado, para chegar nesse jogo de sábado aí a gente poder dar nosso melhor e sair com os 3 pontos.
Palavras do lateral esquerdo Jamerson, que fala que o Atletiba deve ser levado como aprendizado para a sequência do Campeonato Brasileiro. Acho que, inclusive, ele está certo. Outra coisa que me chamou a atenção nessa entrevista do Jamerson é que ele está com o discurso bastante alinhado com o do Zago, né? Ele pede confiança no trabalho. Eu acho que esse deve ser o tema das palestras lá, né, nesses dias. Será que o coach motivacional do Coritiba tem falado em confiança? O time deve ter saído de campo contra o Atlético completamente destruído emocionalmente, né? Mesmo, claro que o time sabe que precisa ter essa força mental para acreditar, enfim, dar a volta por cima, mas acho que até as próprias cobranças naturais depois do clássico, né? Então, deve ter sido essa semana, além de, claro, o treinamento, a preparação tática do Coritiba para esse jogo importantíssimo no Couto Pereira, eu acho que certamente deve ter sido o discurso do Zago com os jogadores, né? A questão da confiança, de acreditar até o último minuto, o time vai jogar em casa, vai mais uma vez, né, tentar contar com o apoio da sua torcida, que prometeu apoiar, né, de acordo com a reunião que foi feita com os representantes aí da torcida organizada. E é aquela questão, né? Não adianta, acho que só a tranquilidade, essa confiança real, ela vai vir depois que o Coritiba conseguir vencer, né? Porque por mais que o jogador ele esteja alinhado com o treinador e acredite, né, no que está sendo colocado ali, no que está sendo escolhido, acho que o resultado precisa aparecer, né? E esse resultado não é só uma evolução especificamente em relação a um setor do time. O time precisa ser consistente como um todo, né? Da defesa ao ataque. E isso o Coritiba ainda não mostrou, né? São 3 meses assim. Então o Zago chegou acho que a gente pode dizer ainda há pouco tempo, né? Aí no início do Brasileirão. Mas esse time já vem ferido há muito tempo. Então ele precisa, né, ver o resultado dele dando frutos realmente acontecendo em campo. Eu acho que é uma ótima oportunidade e o Coritiba vem buscando, né, se conhecer ali junto com o novo treinador e o que a gente espera é que o Coritiba comece a criar uma casca e uma cara também, né, Dalk? Porque é um Coritiba que não se repete, né, cada jogo sempre com novidades, com mudanças na escalação, e acho que isso também traz uma insegurança pro time, né, de você o treinador fazer tantas modificações porque realmente o resultado não tá aparecendo. Então ele vai testando, ele vai adaptando, ele vai improvisando os jogadores. E eu acho que precisa dessa sequência para que também o time consiga engrenar, não consiga só um resultado positivo e depois volte a perder ou volte a mostrar fragilidades em um setor. Eu acho que esse tanto de mudanças acaba se tornando frequente pelo desespero, né? Desespero de não vence, aí joga mal. Por isso que eu não sirvo, né? Eu entrei, eu não dei certo. Por isso que eu falei aqui, põe Vitor Luiz de volante, Matheus Bianchi de lateral. A gente até criticou aqui o Marcos Vinícius, né? Que contra o Atlético também teve ali a sua parcela, né? De culpa no sentido do resultado, né? De ter acabando ali pela lateral falhando. Mas ele também entrou numa fogueira, né? Também foi um jogador que entrou no momento em que e a circunstância daquele lance é muito complicado. Porque o Marcos Vinícius já tem cartão amarelo. Se ele faz a falta ali, ele seria expulso. E daí, talvez ele faz a falta, não sai o gol, mas ali, o Atlético com um a mais. Mas ali a falha dele foi mais no sentido físico de não ter nem velocidade para acompanhar o Fernando. Ele não conseguiu acompanhar, né? Ele não conseguiu nem, tentar bloquear um cruzamento, de abrir ali o compasso para impedir que a bola fosse lá pro Pablo e tal. Ele ficou longe, ele inclusive desiste do lance. Se você assistir a imagem, você vê que ele começa a apostar a corrida com o Fernando, vê que não vai dar, ele já, né, puxa o freio de mão, já fica parado ali onde ele estava mesmo e fica assistindo. Não vou chegar, não vou me cansar, né? Aí ele, né, faz um Pai Nosso ali e começa a rezar, né? Deus ajude que não saia o gol, mas aí não adiantou a reza, saiu o gol.